Boa noite. É com muito prazer, né, que nós vamos acolher todos vocês. É um prazer estar participando desse Seminário Internacional das Mães. Agradecimento ao convite, agradecimento a Pompom por estar nos permitindo viver tudo isso, né, essa semana, que foi uma semana rica para todas as mães. Muito obrigada aí. Vamos chegando, não é? Nós vamos ter o prazer de conversar com o Padre Fábio, né? Quanta coisa bacana, com certeza ele terá para dizer ao coração de tantas mães, né? Tantas mães aí presentes. Esse seminário é uma iniciativa muito boa. Ele já aconteceu aqui em Belo Horizonte, já tive a honra de participar no seminário aqui em Belo Horizonte. E agora, pela situação, estamos fazendo online, não é? Mas de toda forma não parou. Que coisa boa, né? Que de toda forma a gente consegue se encontrar, né? Mesmo que de uma forma virtual, pelo menos por enquanto. Boa noite, Olá, doutora. Tudo bem? olá, Padre Fábio, boa noite. Que Tudo prazer bem? enorme. Eu estou bem, graças a Deus, tudo em paz. Eu também, o prazer é meu. Vamos tirar os comentários, né, Padre? Para a gente conversar melhor, né? É, geralmente facilita, né? Facilita? Tudo certo por aí? Tudo certo, Padre. Pode Então, começar. Podemos começar. podemos começar. Primeiramente, um prazer enorme nesse momento em que nós somos convidados a pensar a experiência humana a partir do cuidado. Acho que nunca fomos tão, pelo menos a minha geração, não me recordo de algum momento histórico em que nós estivéssemos tão necessitados de pensar essa primeira experiência humana que nos marca, né? O cuidado, eu costumo dizer que é a nossa porta de entrada pelo mundo, será a nossa porta de saída. Eu acho que nada nos faz essencialmente humanos quando somos cuidados, quando cuidamos. Talvez por um socorro da indigência, né? A gente nasce absolutamente indigente do ponto de vista físico, depois nós vamos descobrindo as indigências emocionais. Chega um Uhum. determinado momento da nossa vida, doutora, e você sabe melhor que eu, porque você é médica, em que as indigências se abraçam com tanta intensidade, a indigência emocional, no momento de uma indigência física, ou também quando a indigência física desperta as nossas indigências emocionais e põe tudo isso para funcionar em conjunto. Eu tenho experimentado ultimamente aqui neste tempo na minha casa, ou até mesmo nos lugares agora em que eu já tenho tido a oportunidade de estar, de já começar a reencontrar as pessoas, eu tenho observado como que hoje para nós foi de fundamental importância a gente reassumir o valor antropológico do cuidado, de como tem sido hoje para nós uma questão de sobrevivência. De não só É, cuidar, de não só cuidar de nós, mas também cuidar daquilo que nos cerca, né? Daqueles que nos cercam.
e também cuidar um pouquinho dessa saúde emocional para que a gente saia de tudo isso um pouco melhor. O cuidado, essa fase está sendo um desafio, né, padre, para as famílias em casa. E é tão interessante que o cuidado ela é um ponto importante dentro da saúde, dentro da medicina. A gente aprende que o cuidado ele é um ponto vital, né? Quem não sabe cuidar de si, não aceita cuidar, não consegue cuidar do outro, né? E o cuidado é aquilo que você está falando da vida. A vida que não é cuidada, ela morre, independente da faixa de idade, né? Claro que no início muito mais exigido, mas todos nós precisamos de uma forma ou de outra de sermos cuidados, né? Então eu acho que as famílias estão se redescobrindo. Tiveram que descobrir muitas formas de cuidar uns dos outros, aprenderam a cuidar até pelo olhar, né? Porque nós ficamos tão mascarados que a gente teve que aprender a ter até um olhar que abrigasse, né? Aquele olhar que abriga, aquele olhar que acolhe, né? Eu brinco com as crianças, vocês estão vivendo um mundo sem face, né? Não tem boca para a gente rir para vocês, mas tivemos que aprender a fazer tudo isso pelo olhar, né? Que descoberta, né? Eu acho que temos a oportunidade de fazer muita coisa bacana a partir daqui. Na verdade, Mais do que está fazendo. o olhar é uma das formas, talvez a forma mais eficaz de comunicação, né? Ele não aceita Sim. disfarce. Não, não mente, não Quando eu mente. vou fazer um discurso, eu posso muito bem ludibriar, eu posso enganar, eu posso criar confusão, ou melhor, até uma erudição que não facilite a compreensão do outro, e às vezes de maneira intencional. Às vezes eu vejo a erudição sendo usado como um instrumento de poder mesmo. Não quero que você me entenda. Então eu quero mostrar para você que eu sou muito poderoso, então eu falo difícil. E o olhar não. O olhar não aceita esses enfeites. Não, Nenhum nossa. enfeite é colocado nele. Ele é muito direto. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que as pessoas têm todo o direito de me dizer que não entenderam o que eu disse, mas jamais vão poder me dizer que não entenderam a maneira como eu olhei para elas. E Verdade. o ele abraça, eu sempre digo, doutora, que a gente tem a pretensão de que nós abraçamos os outros com os braços, e não. A gente abraça no primeiro momento com o olhar. Claro. É a sala de estar da alma, né? É o momento que a gente deixa o outro à vontade, a maneira como Sim. nós olhamos, o olhar que dedicamos. E eu tenho achado interessante porque esse tempo tão diferente, tão difícil, tão fora dos formatos daquilo que nós chamamos de normalidade, eles estão exigindo a gente buscar recursos que estavam muito adormecidos dentro de nós. Eu não sei se você percebe isso no seu ambiente de Sim, eu tenho trabalho, certeza. Não, com né? certeza. Com certeza. E sabe o que é interessante essa questão do olhar, já que nós temos algumas mães nos olhando, nos ouvindo, né, Padre Fábio? Que a criança, ela precisa de ter nos pais o olhar que abriga, que acolhe. Quando ela passa por alguma situação, a criança sempre olha para a mãe para ter permissão de, né? Ou para fazer alguma coisa, ela sempre olha para ter aprovação. Se a criança encontra esse olhar que a acolhe na infância, ela vai ter um olhar na adolescência e na vida adulta que ela sabe que pode ser abrigado. E a gente sempre precisa de um olhar que nos abriga, padre. A pessoa não precisa dizer nada, ela só te olhou. E você já sabe. Você sabe que aquele olhar ser amado, ser acolhido, né? Você está guardado no coração, aquele olhar que te sustenta, né? Então as pessoas vão descobrindo tudo isso, aquilo que você perguntou. No seu meio as pessoas estão descobrindo? Sim. O senhor imagina o primeiro pânico quando foi na Santa Casa, que a Santa Casa virou o centro do Covid, né? Santa Casa separou 600 leitos, sendo 100 de terapia intensiva. E a gente foi trabalhar lá. E eu gravei um áudio para os funcionários, para os médicos, e disse, a gente precisa de coragem. A gente precisa de assumir os riscos, mas nós temos um juramento. E nós vamos ao encontro do irmão que precisa de ajuda, não podemos ficar guardado. Nós temos família, mas nós temos que ir, né? Porque primeiro temos o juramento, mas nós temos que cuidar do outro. Então, a gente vai voltar no cuidado, né? A gente cuida de nós, porque temos que estar paramentados, protegidos, né? A melhor forma de se cuidar é a informação, mas vamos sair de casa sim, porque temos que cuidar de alguém que está nesse momento mais fragilizado que nós. Né? E graças a Deus já estamos vencendo essa luta aí, né, pai? E quando você motiva a coragem, você não está motivando algo que o médico não pode ter, porque a coragem ela é fruto do conhecimento, né?
Sim, Quando eu sim, conheço, quando eu me preparei para aquilo, a sim, coragem ela faz sentido. Diferente de sim, mim, se eu quiser entrar aí dentro do meio de vocês, sem nenhum conhecimento de medicina, ter coragem de fazer alguma coisa. Não, o meu horizonte de coragem é outro, mas eu acho interessante sim, que essa coragem, que é um reconhecimento do preparo que a gente fez. sim, Eu me preparei para essa função. E agora é o momento que nós temos de demonstrar, onde quer que seja, né, a coragem. A coragem que é a força motriz de toda a ação humana. Eu preciso estar encorajado o tempo todo. Nos dias em que a vida é mais pesada, para mim, o que eu mais percebo é que eu tenho ali uma fragilidade no meu eixo que gera a coragem. sim. Isso é fundamental para os dias de hoje, num tempo de tanta dificuldade, de tanta luta, a gente se sentir encorajado. Agora é interessante, doutora, que assim como eu preciso me qualificar ao longo da minha vida para eu viver o ofício da medicina, eu também preciso me qualificar do ponto de vista emocional para exercer os meus papéis, né? E às vezes a gente está desencorajado é porque a gente reconhece que faltou preparo. Eu não sei Eu não como tenho dúvida disso, Padre Fábio, não é? porque o coronavírus, eu acho que ele trouxe algumas questões interessantes, porque as pessoas de verdade tiveram que se perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? De verdade. Né, assim, que esse momento onde trouxe um impacto, né? Porque como o coronavírus ele colocou na frente de todo mundo uma realidade assim, você morre, né? Então isso levantou milhões de questões, né? Porque no momento onde você teve que descobrir qual é a sua verdade, exatamente aonde você está alicerçado, né? Quem é de verdade seu grande fundamento, porque era quem dá coragem, quem dá razão para que a gente continuasse a caminhada, porque é aí que as famílias começaram a ter que rever muita coisa, começaram a ter que se ver como família, a se olhar, né, Padre Fábio? A se olhar. Há uns anos atrás, eu teve uma professora aqui em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, que fez uma coisa sensacional, que eu achei que ela tinha que ter ganho um prêmio, sabe? Ela pegou as crianças de 4 anos, fotografou só os olhos, recortou, colocou no envelope, mandou para os pais e falou: qual é o seu filho? Foi um pânico quando as pessoas não descobriram que era o filho. Então, foram tantas descobertas, desde descobertas assim, onde é que está o meu sustento, né? Onde é que. E viu, nós vimos que a situação financeira até fez aquilo que o senhor comentou uma vez, que a gente estava sob a mesma tempestade, mas com embarcação diferente. Né? O senhor chegou a comentar isso. E realmente uma turma no iate de cabine dupla e uma turma no caixote. E isso fez muita diferença, assim, né, claro. Mas a segurança de ninguém não podia estar nem no dinheiro, nem no sobrenome, nem no nome, nem nada que você tivesse, porque ele nos colocou absolutamente iguais. Absolutamente, todo mundo tinha a mesma chance de morrer, né? Uns mais do que outros pelas comorbidades, né? Mas aí, e aí, a vida é só isso, né? A vida é só isso mesmo? É só crescer, casar, ter menino e agora acabou? E isso gerou muita discussão, muita angústia, sofrimento, mas também muita descoberta boa. O Né? desconforto existencial que nós vivemos e que está muito acentuado, eu diria que ele tem, para falar a linguagem das doenças, né, está numa fase aguda. Eu acho que É todos nós verdade. estamos numa fase aguda de desassossego. Sim. Não o Uhum. desassossego bom, aquele que nos move, que nos faz criativos, como queria Heidegger, Schopenhauer, na compreensão do processo criativo diretamente ligado às nossas inquietudes, ou como tão bem expressou isso o Fernando Pessoa no conjunto da sua obra, demonstrando o quanto o seu desassossego existencial era gerador da sua criatividade. Mas eu falo Uhum. desse momento, doutora, eu tenho me lembrado muito, nós que somos mineiros, do poema do Drummond. Eu até peguei ele aqui. Agora, enquanto você falava, eu me lembrei dele. E agora, José? A festa acabou, a luz Uhum. apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José?
E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas já não há. E a José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuge a galope, você marcha, José. José, para onde? Ah, isso é muito lindo. Lindo, lindo, Isso é muito poema é lindo lindo, porque retrata muito. é um momento em que Drummond parece que escreveu isso há tanto tempo, mas eu acho que ele, de alguma forma, previa essas hecatombes existenciais que de vez em quando nós precisamos viver, algumas muito particulares, mas neste momento muito coletiva. Sim, Como este sim, poema de Drummond acabou se tornando para nós quase que uma descrição das nossas realidades, das nossas verdade. impossibilidades, doutora. Porque eu sei que a gente costumeiramente gostamos de nos olhar a partir das nossas possibilidades, mas Uhum. nunca nós somos tão convidados a nos olhar a partir dos nossos limites. Sim, É sim, quase que muito mais não do que sim. É muito é. mais negação do que possibilidade. E aí, eu não O que que tenho eu vou para onde. fazer com isso? É. O O que eu vou fazer com isso? De que 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 eu vou fazer maneira com eu isso? vou articular agora a minha necessidade de manter viva a chama da minha esperança? Eu tenho Isso. para mim, sabe, Filó, nós dois que somos religiosos, nós estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar de espiritualidade, fruto da religiosidade que nós praticamos. Eu tenho para mim que muito pior que perder a fé é perder a esperança. Concordo plenamente. Sem esperança não se vive. A esperança é o ar que a gente respira e nos mantém de pé, não é? Eu falava isso com o pessoal, eu falei, quando eu gravava o vídeo para os médicos, eu disse para eles, vai acabar. O mal não é ilimitado, ele tem um fim. Ele tem um fim, vai acabar. Então nós temos que trabalhar nesse horizonte de esperança, inclusive com as crianças, padre. Você tem que ver quantas crianças com depressão, quantas crianças de 4 anos arrumando mala para poder ir embora, quantas crianças gritando da sacada da casa, me tira daqui que eu quero ver vovó, que essa casa é muito ruim. Então um sofrimento de alma, criança de 2 anos e meio falando, por favorzinho, me dá um abraço. Isso é duro. Então eles vinham, eu chegava aqui no consultório, eles não sabiam se podia me abraçar, vinha de bracinho aberto, as mães falavam, não pode, eu falava, claro que pode, não é o coronavírus que vai nos impedir um abraço, claro que pode. Então, renovar essa esperança na turma que estava trabalhando todo dia, dizer, é mais um dia, mas existe alguém que nos sustenta, e esse alguém que nos sustenta é o nosso Pai, né? Porque ele que tem que dar força e coragem, falar, a gente vai acabar, nesse momento tá duro, mas vai acabar. Então é um com o outro, né, padre, nos ajudando nessa caminhada, porque ela não tem sido muito fácil, né? Não foi muito Não, fácil, não. não é Não. fácil e nesse momento a fé em Deus não basta. É interessante como isso para nós ficou muito claro. Ter religião não é garantia de ultrapassar bem esse momento. A esperança, enquanto já o resultado da espiritualidade em nós, é o grande elemento motor deste momento. Eu fico É, pensando, mas, se eu for pensar a fé como um dom que eu recebo, que eu nem tenho que fazer esforço para ter, eu apenas preciso viver no meu dia a dia o cultivo daquilo que me aproxima dessa verdade. Agora, a esperança não. A esperança é um elemento humano que eu preciso articular diariamente. Eu, pessoalmente, gosto muito do conselho de Moltmann, um teólogo alemão, que dizia que a esperança só faz sentido quando ela nos coloca no contexto de construir aquilo que esperamos. Então, sim. é uma esperança Porque ela tem que ser operante. concreta, né? Concreta, né? É operante. Eu Sim. faço enquanto espero, né? Então, se eu quero atingir uma meta no futuro, eu tenho que me dedicar a ela agora. Eu não posso ficar aqui acomodado, esperando, de braços atados, não. E é bonito isso, porque aí eu identifico que há todo um desdobramento muito sofisticado do ponto de vista existencial. Ter esperança
é muito sofisticado, porque recruta muito de nós. Não é É o que fácil ter esperança. Isso resume muito aquilo que Bento XVI fala sobre a fé, que ele fala que quando a gente tem uma esperança, você tem uma certeza, uma firmeza daquilo que você acredita que você vai viver, vale a peleja do caminho. Você trabalha e constrói, mesmo que seja difícil, porque você tem essa meta, né? Então, é isso, essa chama que te mantém, né? Que dá força, que é o ar que a gente respira e fala, força, mais um dia, porque isso vai passar, né? Mais um dia nós vamos dar conta, porque isso te move. É uma pedra, mas te move, né? É uma energia que te move mesmo, né? E outra coisa que eu achei interessante que as pessoas construíram, o senhor falou, é que não basta ter uma religião que nos dá garantia, porque na verdade as pessoas tiveram que tomar consciência que uma coisa, que a religião já deixou de ser uma herança, padre. Porque eu que sou lá de Oliveira, né? Então as famílias já são por tradição alguma coisa. Não, não são. A nossa opção é a opção é individual, é de cada um e é uma razão única da sua vida. É você que responde individualmente pelo aquilo que você crê e aquilo que te sustenta e te mantém de pé. Né? Isso não é coletivo, é individual. Sobretudo nessa geração, que é muito mais livre do Sim, que as nossas. sim. E De líquida, alguma né, padre? forma, E líquida. de alguma forma a gente teve que viver algumas situações, inclusive a religiosidade, porque nos foi imposta. E a gente não tinha muita Sim, liberdade de dizer e desafiar até os nossos pais em dizer, mas que religião é essa que você quer que eu pratique, que não transformou a sua vida? Hoje sim, os nossos filhos são mais críticos em relação a isso. Se eles sim. percebem que não faz sentido para eles, se eles não fazem links de coerência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos, como você disse, não se transmite Não, hereditariamente isso, né? não, não. E essa geração precisa de sentido para dar sequência na vida. Eu tive a oportunidade de conversar com jovens que me chamaram na faculdade de medicina, padre Fábio, e foi muito triste, porque estava tendo muito suicídio entre os estudantes de medicina. E meninos que de alto padrão, se fosse olhar financeiro, alto padrão financeiro. Uhum. E a razão era qual é o sentido. Então, a gente não transmite isso se não tiver uma vivência. Hoje, essa geração cobra coerência. O que eu falo, eu tenho que vivenciar. Porque se eu não tiver essa coerência, na verdade, eu não assino por nada, né? É isso que dá um impacto. É isso que eu faço quando chegam os estudantes lá no CTI conosco, os residentes, sabe, padre? Assim, tão bem preparados do ponto de vista de estudo, tão bem preparados de tanta forma, daquilo que o senhor disse, construídos emocionalmente, nada. Né? Eu brinco, essa Frágeis, né? geração não dá conta de uma brisa suave, padre. É Se verdade. soprar, cai. Não dá conta de uma brisa. E aí, quando eles entram no CTI, que eles têm um impacto com a morte, é quando a turma entra em choque com a Acorda, vida, né? né? O quando É. que a gente tem que sentar com eles porque estão alicerçados no nada, né? Doutor, E é interessante, o sério. tempo que eu fiz pastoral pastoral universitária aqui em Taubaté, a gente lidava com muito suicídio também no curso de medicina. Eu Há também, na alguma minha estatística turma, disso, não? não, na minha turma, quer dizer, sou de uma geração que eu formei em 86, né, Padre Fábio? Na faculdade não teve isso, mas essa geração agora é uma geração que tem suicidado muito, sabe? Mas eu não vi nenhum estudo assim linkando. Claro que a gente lida muito com o sofrimento, mas tem meninos que estão começando a faculdade, estão nos primeiros períodos, né? Estão fazendo anatomia humana ainda, né? Ainda não viveu o dilema da dor, do sofrimento, de verdade, né, pá? Porque ali não é teoria, não, né? É de verdade. E você ser aquilo que sustenta, ajudar essas pessoas, você tem que ter uma segurança, assim, um alicerce para você poder dar conta, né? Senão você não dá conta. Essa semana eu dei uma palestra para a rede Damas de Ensino. Aliás, é uma congregação que eu admiro muito, são religiosas que trabalham com educação, colégios no Brasil todo, e eu falava justamente sobre isso. Olha, alguém me perguntou, padre, como é que nós podemos, por meio da educação, interferir de forma positiva no resultado final do mundo? Eu falei, olha, a única forma de interferir no resultado do mundo é interferindo no resultado pessoal de cada um. Sim, Então, se eu tenho uma sim. classe de 30 alunos diante de mim, eu tenho que pensar no que eu, Fábio, posso contribuir do ponto de vista humano
para o amadurecimento dessas pessoas. Você disse tudo. Sim. É uma sociedade muito líquida, né? E nós Sim. estamos muito voláteis. Nós temos uma Sim. dificuldade enorme de construir vínculos que durem. Até, doutor, uma coisa que é muito comum dentro dos sistemas de educação e que eu acredito que na medicina seja agudo, o espírito de competitividade em detrimento do espírito de cooperação. É muito Isso é cruel. demais, padre. Isso é demais. Esses dias eu falava sobre a importância da espiritualidade na saúde. Eu reuni os residentes e fomos falar sobre isso. Então, eu falei que a gente tem que ultrapassar essa questão de eu ser o famoso, a única, o sensacional, em detrimento do cuidado do outro. Eu tenho que ser, sim, a melhor pediatra que alguém encontrou. Claro. Mas eu tenho que passar do ponto de vista técnico e tem que ter o olhar do cuidar, né? Do estar com o outro, de entender a necessidade do outro. Falei, gente, a alma não se alimenta de remédio, gente. Cada um tem que saber que tem uma música dentro dele, senão ele não se levanta, né, padre? A maior força que levanta o ser humano chama amor. Se a gente não aprender isso, eu falei com eles, se vocês não cuidarem do paciente de vocês com amor, não for capaz de olhar e de entender o que ele quer te falar, não com a boca, mas com o coração. A gente tem que ser capaz de ler. O médico é capaz de entender aquilo que o paciente não fala, pelo olhar, pelas coisas que ele não disse. Quantas coisas que não são ditas e que a gente deixa passar e eu falo, não pode. A gente tem que fazer um vínculo de tal forma, olhar para o paciente, eu falo, olhar, gente, é botar reparo. Sabe, lá no interior a gente ficava assim, bota reparo, olha de verdade o outro com um olhar de amor e vê aquilo que ele não está tendo coragem de te dizer, que às vezes é a causa da dor, da ferida dele que está levando ele ao sofrimento. E isso, e lá na Santa Casa são inúmeros casos que a gente já curou, não pela medicina, padre, mas pelo amor. Aliás, essa capacidade de interpretar o outro para além do que ele nos revela, isso é uma dádiva humana que os apressados nunca terão. Claro, claro que não. Só quem se dispõe a viver em si os processos terapêuticos da alma. É interessante porque Aristóteles, né, que não tinha nenhuma pretensão de nos ensinar religião, porque ele era filósofo, ele fez um esclarecimento tão interessante que nos serve até hoje. Tanto é que os grandes mestres da teologia católica buscaram em Aristóteles, né? A gente até brinca que Tomás de Aquino é um Aristóteles batizado, né? Tomás de Aquino pega toda a filosofia aristotélica, traz como base, a mesma coisa Agostinho, e Aristóteles já falava disso, da necessidade que nós temos de educar tudo que é humano. Sim. A minha vontade precisa ser educada. A minha sensibilidade precisa ser educada. A educação do desejo, tão importante, para que depois eu faça escolhas interessantes, inclusive quando eu tiver poder econômico. Quando o meu trabalho me deu condições de ter um pouco mais de dinheiro, se meu desejo não está educado, eu vou gastá-lo com futilidades. Agora não, se eu eduquei o meu desejo para elevar-me cada vez mais, para que as minhas conquistas me espiritualizem, me coloquem alma, eu vou fazer escolhas mais elaboradas, eu vou querer mais cultura, eu vou querer aquilo que o dinheiro não pode comprar, mas pode me dar acesso. Né? Sim. Eu vou querer aquilo que de alguma forma me sedimenta, mas me faz evoluir também. Eu não quero ficar parado no tempo. E nada pode me fazer evoluir mais do que o próprio processo humano. Quando a gente se ocupa disso. O São Tomás que fala que é para a gente educar na verdade e na beleza, né? Educar os meninos na verdade e na beleza. Para né? a própria percepção do que é belo, né, doutora? Percepção daquilo que é belo, né? Orientar nesse processo, né? Mas como nós dizíamos, na pressa é muito difícil. Aí eu falava nessa palestra, respondendo a essa pessoa, como é que nós podemos interferir? Olha, eu acredito, eu sou professor formado, sou professor universitário, atualmente não atuo, mas eu sei o quão desafiador nos dias de hoje é você propor calma a alguém. A pressa está direta. Propor um ritual de ficar em si. Nossa Senhora. É porque a pressa está diretamente relacionada com o esquecimento. E a lentidão está diretamente ligada à memória.
memória. Então é impressionante como é que... É isso que eu estava falando. Propõe as pessoas pararem 2 minutos. Propõe as pessoas pensarem. Quando eu dou uma aula para eles, levo uma discussão que é sobre saúde espiritual, que eu faço 4 perguntas para os residentes. Falo para vocês terem consciência que vocês têm saúde espiritual, porque medicina é saúde física, mental e espiritual. Você tem que responder 4 perguntas. Quem sou eu? Quem é o outro? Por quê? Qual é o sentido da minha vida? E para quem eu me levanto todos os dias? Você não tem que responder para mim, não. Você tem que responder para vocês. Porque cada uma dessas perguntas é um discurso, né? Porque isso é doença demais da alma nisso aqui. Falei, enquanto vocês não entenderem que nós também somos curadores feridos, gente, vocês têm que entender a nossa fragilidade, nós temos que assumir que nós somos frágeis, que nós também temos nossos medos, nossos conflitos. Nós temos que nos conhecer para ajudar a cuidar do outro. A gente forma para cuidar de uma pessoa que veio ser um desconhecido, porque você é um desconhecido seu, você não sabe quem você é. Eu falo, vocês estão tão treinados que quando alguém pergunta assim, quem você é? Você fala, eu sou médico. Falei, não foi isso que eu te perguntei, né? A profissão que você exerce. Eu perguntei, quem você é? Que mistério é esse, menino, que está encerrado aí, que você não sabe? Não é? Mas é justamente isso. O nosso déficit está aí, doutora. Está faltando ambiência para que essas perguntas sejam feitas e elas sejam devidamente respondidas. Se você for pensar, claro, você deve ter um círculo de amizade, uma ambiência afetiva, emocional qualificada, porque eu vejo que você é uma pessoa que busca isso. Mas se nós vamos pegar a grande maioria das pessoas, elas não têm nem mesmo. Eu falo que o melhor terapeuta na vida, antes de ser aquele formalizado que eu preciso buscar de vez em quando para resolver os conflitos mais sérios, mas a terapia diária se faz com bons amigos. Sim. É o melhor divã. É a melhor maneira o amigo de você presente, sarar né? suas neuroses. Mas nem presente. sempre nós temos qualidade de vínculos. Nem sempre os nossos vínculos, os nossos encontros nos permitem, inclusive, chegar ao desconforto dessa pergunta. Quem é você? O que hoje lhe dói? Quantas pessoas passam aí dias tristes, entristecidos dentro de casa ou no lugar de trabalho? Ninguém se interessa em saber o que é que se passa. Ninguém se interessa em ter ou quem sabe tentar um acesso, ou se não dá para perguntar, um gesto de amor que identifica, olha, eu estou aqui. Né? Eu acho que boa parte da nossa solidão ela está alimentada justamente em você perceber que a casa está cheia, mas você não tem ninguém. Verdade! Que isso é muito triste, Padre Fábio. Misericórdia! Sabe uma outra coisa que eu percebo muitas pessoas, mas eu sou muito observadora, talvez a medicina tenha me feito muito observadora, que além do olhar das pessoas, é a forma de andar. Porque tem os residentes que quando entram no CTI, eu falo, o que aconteceu com você hoje? Como é que você percebe? Como é que é essa linguagem? É a forma de andar, Padre. Assim, a pessoa, quando ela se sente amada, e ela tem certeza que é amada, ela tem um passo seguro. Ela tem um passo firme. Ela não titubeia. Por que a criança dorme bem? Porque ela sabe que é amada. Por que esse povo tem tanto distúrbio de sono? Eu falo que vocês não sabem que são amadas, por isso que vocês vivem tão desorientados. Então, de acordo com como eu vejo eles andarem, às vezes com a cabeça baixa, às vezes um andar mais lânguido, eu chamo num canto e falo, aconteceu o que hoje em casa? Antes de chegar até aqui? Porque quando a gente chega aqui, a gente vem cuidar de pessoas tão quebradas que a gente tem que estar inteiro. E tem que estar bonito. E nós estamos mascarados, então a gente faz um olho lindo na maquiagem, sabe por quê? Porque a criança tem que abrir o olhinho e ver alguém mais bonito e falar, uau, vale a pena a vida? Não desiste. Ele falou aqui, está cuidando de mim, está pior do que eu, melhor morrer. Não, gente, nós temos que estar bacana diante desses meninos. Hein? Porque nós estamos, teoricamente, nós estamos melhor que eles, né? Teoricamente. Porque toda e qualquer realidade humana que vai lhe pedir cuidado, o pressuposto fundamental é que você tenha consciência, que você esteja em estado de presença. Claro, então, inteiro. Eu estou aqui. Né? Claro. Eu brinco com eles que tem residente que faz Cooper em volta da Santa Casa, então sobe o corpo e não sobe o espírito. E fica assim, será que eu entro ou não entro? Será que eu entro ou não entro? Eu falo, gente, entre inteiro, pelo amor de Deus. Aprenda a teologia do instante, gente. Ou você é inteiro naquilo que você está fazendo, ou então vocês estão perdendo tempo de fazer as coisas.
Tá comendo, come direito. Tá namorando, namore. Tá beijando, beije. Tá abraçando, abrace. Mas, pelo amor de Deus, faça Esteja as coisas inteiro. inteiro. Pelo É, amor de Deus, faça inteiro. Está a gente prescrevendo para a criança, examina a criança, olhando essa criança, não é cabeça em outra coisa, que não vai ver o que precisa ver, responder no não. WhatsApp, né? Às vezes a gente senta para comer com alguém, a gente só dá 30% da nossa presença, o resto você está dividindo ali com um monte de pessoas com quem você conversa naquela hora, ou com a foto que você postou, os comentários que surgiram. A gente está falando, e eu sei que tem muitas mães nos assistindo, aliás, é um encontro de mães. Tenho prazer de estar aqui hoje, esse convite que a Pompom nos fez. Aliás, com um desdobramento social lindo, ajudando uma instituição que eu tenho imenso carinho, que é a Oficina de Nossa Senhora, que cuida de fornecer um enxoval para mães carentes. Por isso que eu estou aqui. Estou muito feliz, Filó, de que você esteja comigo. Mas Eu eu acho que também. a maternidade, por que ela é tão transformadora na vida de uma mulher? Porque talvez seja o momento mais intenso em que a mulher exerce completamente o estado de presença. Quando você tem aquela criaturinha indigente diante de você, necessitando que você faça uma leitura de todos os sinais físicos, emocionais, psíquicos, a mãe, se ela não estiver inteira naquela função, ela não fica Ela não dá tranquila. conta. É por Mas deixa isso eu que contar uma coisa talvez para o senhor. muita crise no Linda, casamento aconteça, né? Porque ela tá tão dedicada àquela criança que de repente ela fica negligente com outras coisas, mas é porque ela está inteira naquele momento. O eu que que sempre você acha? comentei, padre Fábio, que eu nunca vi uma mãe errar. Nunca vi. Nunca vi uma mãe errar. Sempre que uma mãe me liga e fala assim, Filó, esse menino tá esquisito, eu falo, vem aqui pro consultório, que realmente nunca vi mãe errar. Há uns anos atrás, eu fui a um congresso internacional de neurologia e psiquiatria pelo número de pacientes que estão ficando psiquiátricos, né? E aí, porque nós estamos vivendo o século neuronal, né, padre? Nós estamos vivendo o Muito. século É. neuronal, né? Isso Isso aí é axial. indiscutivelmente, né? É impressionante. E aí, o que eles mostraram numa aula das mais bonitas que eu vi do desenvolvimento cerebral? Eles mostraram que quando a mulher está gerando, só ela, então é diferente o cérebro da mulher que passa pelo processo de ser mãe, de mim que não gerei, né? O cérebro na área da sensibilidade é como se ele sofresse, ele fosse lapidado. Então, é por isso que só o menino chora e a mãe sabe por quê. Então, é por isso que o menino entra em casa andando diferente, às vezes, só dele pegar na fechadura e for abrir uma porta, a mãe fala assim, o que aconteceu com você? Fala, mãe, mas eu nem falei nada. Não preciso, porque a mãe sabe. E isso é uma das coisas lindas, porque isso é provado do ponto de vista da ciência, como é que o corpo da mulher, a área da sensibilidade é transformado. Então eu brinco com as mães, é por isso que qualquer propaganda de inauguração do supermercado, mãe chora. Mãe chora por tudo, né? Nasceu menino, mãe chora por tudo, né? É por isso, né? A sensibilidade é extremamente exacerbada. Ela vê o neném chorando, ela fala, preocupa não, é para dormir. Preocupa não, é fome. Não, tá querendo um colinho. Mas só a mãe, pediatra não sabe isso não, só a mãe que sabe. É Identifica, impressionante. ela é capaz de identificar, ela faz uma decodificação do tipo de choro e Sim, sabe exatamente a razão. É claro, sabe. há É momentos em impressionante. que a criança chora por motivos que nós desconhecemos, mas a mãe, ela vai adquirindo uma sensibilidade, e é por isso que eu, eu sou suspeito para falar, porque eu tenho uma ligação simbiótica com a minha mãe. A minha relação com meu pai foi muito bonita, muito respeitosa, tenho as melhores saudades dele, mas é muito diferente ser filho de mulher. Ser filho de um homem é bonito, é nobre demais. Agora, quando eu penso em todo o processo simbiótico que me tornou possível, quando eu olho para os meus ossos e penso que foi minha mãe que deu, eu me lembro que quando a minha mãe teve duas fraturas muito graves de quadril, e ela teve uma osteoporose, ela tem ainda uma osteoporose muito severa, que ela fez um movimento e partiu o osso. E a primeira fratura dela foi há uns 15 anos. E eu me lembro que eu perguntei ao médico, falei, mas por que isso acontece com a mulher? Ele disse assim, quantos filhos a sua mãe teve? Eu falei assim, falei do mesmo jeito que ela, Foi 12, consumido. 8 de tempo, 4 fora de tempo. Sua mãe usar essa expressão ou não? Fora de É, tempo, para isso mesmo, é os prematuros, é. os abortos espontâneos que tinham, às vezes de 3, 4, 5 meses. E aí ele falou assim, pois é,
pense você que sua mãe extraiu dos ossos que ela tinha ossos para todas essas crianças que vieram ao mundo. Então, há um desgaste natural da mulher por aquilo que ela doa. Ela doa sangue, ela doa carne, ela doa tudo. Está tudo saindo ali do seu organismo. Então, eu fico pensando, Filó, às vezes isso me emociona. Me emociona de um jeito quando eu penso a maternidade do mundo. Que tudo no mundo que é bonito é materno, pode observar. Aliás, é um título de um livro meu, Tudo que é bonito é mãe. Porque é a mulher, ela condensa em si uma capacidade geradora que a coloca numa escala muito parecida com Deus, com o conceito que nós temos de Deus Criador, né? É o amor mais próximo para a gente poder conseguir compreender, né, Padre Como Fábio? dizia o profeta Isaías, né? Se quiser compreender o amor de Deus, presta atenção no amor da sua mãe. E é tão interessante, eu brinco com as mães aqui no consultório, que depois que elas viraram mãe, o direito de chorar é só enquanto toma banho. Porque já mistura as lágrimas com o chuveiro, tá tudo certo. Porque a mãe, se ela deprime, padre, até a flor da casa fica murcha. Até o cachorro deprime. A mãe animada, ela põe todo mundo para cima. É impressionante. Eu brinco com ela, vocês não têm esse direito mais, né? Acabou. Ô Filó, e me corrija se eu estiver errado, mas às vezes eu percebo esse poder materno em homens. A maternidade, ela não se limita a ser um exercício de biologia, sim, um exercício concordo. biológico. Não. Às vezes eu vejo pais que assimilaram tão bem a dimensão o ato de cuidar, materna. né? Eu acho que foram filhos tão bem criados que eles abriram mão de todos aqueles apetrechos que nós levamos como homens e que às vezes nos fazem mais machos do que homens. Eu percebo que aí existem homens que conseguem dar isso à casa. Essa sensação não tenho dúvida não, ficar padre, tudo eu bem, tenho. não é? Eu não tenho dúvida não. Eu tenho pessoas assim que são exatamente o grande suporte. Assim, é olhar para eles e os meninos relaxam e falam assim, o pai olha e fala, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. Acabou. Serenou. E isso, assim, para as crianças, como é que uma criança cresce bem? Se ela está alicerçada nisso, né? Porque para ela, todo o alicerce dela é esse, né? Eu não sei, posso até ser causa de estudos dos freudianos, mas eu acredito que até na busca dos nossos amores, na busca dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos, a gente se afeiçoa mais a quem tem espírito materno. Eu acho que isso é coisa de Freud, não, isso é verdade. Não é verdade? Às vezes eu sinto isso. Será que eu exagero? Eu tenho uma mulher com tão alta compreensão que às vezes eu tenho medo de estar exagerando na maneira como eu vejo. Mas eu observo, por exemplo, os meus relacionamentos mais intensos, as pessoas com quem eu estabeleci vínculos mais duradouros, mais acertados, eu observo que, de alguma forma, eu procurei uma ternura materna. E quando eu consigo ser isso para alguém, e aliás eu acho que este é o grande segredo do meu trabalho como padre, que às vezes as pessoas me perguntam, você imaginava que você teria facilidade de chegar a tantas pessoas, inclusive que não são religiosas? Qual é o segredo disso? Eu paro e penso, é ser filho da dona Ana. Fiz 2 faculdades, fiz 2 pós-graduação, fiz um mestrado, mas eu tenho certeza que quando todo esse conteúdo que eu tenho, eu preciso manifestá-lo, eu estou completamente movido pelas forças da minha mãe em mim. Que foi uma mulher... Pode falar. Terminar. Não, que foi uma mulher que conseguiu colocar-me dentro de um contexto de linguagem. Minha mãe não tem nenhum estudo, minha mãe não é uma mulher letrada, mas ela é uma mulher que tem uma sabedoria e ela tem uma capacidade de fazer a leitura das pessoas, das situações, ela tem uma delicadeza existencial que sempre me fascinou muito. E eu sinto que ela me passou isso por osmose, sabe? O meu amor pela humanidade, o meu amor, eu me apaixono muito rápido pelas pessoas. Eu quero o bem muito rapidamente, da mesma forma como fico muito irado também. Mas o meu querer bem é tão instantâneo e arrebatador, e eu sinto que isso é fruto da minha mãe em mim. Eu acho que na hora que eu vou pregar, que eu vou fazer as minhas celebrações, ou as minhas reflexões,
ou quando vou escrever os meus livros, eu encarno a Dona Ana de um jeito que tudo que em mim sai parece que tem um pouco de traço materno. É as duas palavrinhas, padre, é cuidado e ternura. O mundo está esquecendo. Cuidado e ternura. A gente precisa disso. Você vê como é que a construção vai dando reflexo, né? Porque só consegue perceber isso, né? É a ternura que tudo foi feito, como é que isso vai sendo outro desdobramento. Essas palavrinhas, elas são essenciais e o mundo tem perdido isso. Né? O grau de sensibilidade nosso é avaliado se eu consigo avaliar a dor do outro. O Consigo me conceito de sensibilizar com o misericórdia, outro. a gente fala muito hoje de empatia, mas nós que somos cristãos, há muito tempo a gente fala de misericórdia, que é o meu coração nunca está cheio, ele tem espaço para outras pessoas, inclusive para aqueles que são absolutamente diferentes de mim. Uhum. Pessoas que geralmente eu não traria para a minha vida, mas ali o meu movimento de misericórdia acolhe. E é interessante porque hoje, talvez nós nunca tenhamos, volto a dizer, as nossas gerações, o mundo já passou por momentos muito difíceis, mas nós até então ainda não Nunca tínhamos vivido uma vivemos isso. restrição tão radical como essa. E nós somos todos agora, de alguma forma, convidados a acordar essas forças que estão adormecidas dentro de nós, né? Como você mesma disse, o cuidado, a ternura, que são características maternas. Eu acho que o mundo faz esse movimento para nos fazer nascer de novo. E um nascer de novo que está muito associado a isso, a despertar o que em mim é eterno. Porque, claro, doutor, a gente sabe, as amarguras vão expulsando a ternura de nós. Quantas vezes porque eu não sei administrar os meus fracassos, porque a vida foi difícil demais, sofri, fui traído, fui enganado, fracassei muito em todas as dimensões, na vida profissional, na vida emocional. O que resta de tudo isso? Qual que é o caminho mais fácil? É ficar amargurado. E é claro que um coração amargurado não tem espaço para a ternura, não tem Não, espaço vai para a gerar piedade. doença. É muita doença. Agora, a partir do Eu momento sempre que eu me corrijo, que eu faço esse dever de casa, eu vou para frente levando o que há de melhor, né? fazer a opção do caminho da gratidão, né, padre? O caminho da gratidão, ele é muito melhor. Porque se eu ficar parado ali naquela dor, igual tantas que o senhor citou, eu vou ter um coração amargurado. Mas se eu resolver pegar tudo isso e falar, vou caminhar com gratidão pela vida, por tudo que eu tenho, por tudo que eu tenho aprendido, é diferente. É. Eu vivo isso com as mães demais lá no CTI, falo, a gente pode escolher o caminho. Nós podemos nos fechar e virar uma hiena e reclamar pela vida e se arrastar, mas nós podemos pegar tudo isso, sacudir e caminhar com gratidão, porque seremos diferentes sempre. Sempre, porque já é diferente, mesmo que o menino esteja conosco. Mas nós geramos. Então, você nunca mais é a mesma pessoa, você passou por uma experiência, né? E é tão interessante, só para contar uma coisa para a gente divertir, uma criança, como é que essa questão de mãe é uma coisa interessante, que uma criancinha de 3 anos, apaixonante, estava na sala de espera, eu estava lá fora com o pai trazendo um outro de 10 meses, e ela vendo, aqui dentro estava arrumando, e ela falou com o pai assim, pôs o dedinho na cadeira e falou assim, papai, o coronavírus está aqui? O pai dela falou, tá, minha filha. Aí ela parou, pensou, falou, papai, esse coronavírus é de verdade? O pai falou, é. Então cadê a mãe dele? Quem é a mãe dele? Quer dizer, se não tem mãe, não tem direito de existência. Não tem, Então cadê não. a mãe dele? E a É isso aí, gratidão, né? nós poderíamos dizer que é a mãe de muitas virtudes, né? Não Toda tenho vez que dúvida, meu não. coração fica grato, eu fico grávido de coisas boas. Eu fico Sim, é grávido de verdade. generosidade. Quando a gratidão me comanda, quando ela vira essa doma, quando ela assume a doma dos meus sentimentos, das minhas escolhas. Nossa, como eu fico mais leve para as pessoas, eu fico mais leve para mim. Eu me reconcilio melhor com as coisas que não deram certo. Talvez, doutora Filó, essa tenha sido também, de tudo aquilo que eu falo que a minha mãe me deixou de positivo, a minha mãe é uma mulher muito grata. Ela se reconciliou muito com a vida. A vida dela foi muito difícil, muito, muito. Mas eu não a vejo relembrando isso. Ou Pois se é, precisa passar pelo aprendeu o caminho, acontecimento, se ela precisa passar aprendeu. pelo acontecimento, que ela gosta de contar a história, ela conta a história, mas já tem um riso em tudo aquilo, sabe? Já tem uma gratidão, assim.
É como se, olha, a vida não me deve nada. Não tem que ficar aí agora com os cheques sem fundo na mão, dizendo, olha o tanto de prejuízo que eu já tomei. Não. É. A gratidão, ela é materna. E ela Ela gera, abre abre. portas. As mães lá no CTI, padre, que eu acompanho, que a gente vai trabalhando quando vamos perder a criança, né? E diante da morte lá com as crianças, as mães que conseguem ser gratos porque foram mães, porque geraram, porque tiveram um filho, apesar de tudo, e que eu busco por essas mulheres depois que eu telefono, o caminho da gratidão faz elas ficarem de pé e elas dão sequência na vida. Ao contrário, se eu fico, por que comigo, por que ouvido aos céus, eu não saio do lugar. Eu não ultrapasso o momento da dor, né? E eu fico paralisado, né? O medo me deixa ali paralisado e eu não construo mais nada. As mães aqui no consultório, filhos que foram mães de filhos especiais. Então, síndrome de Fatal, tem uma família, várias síndromes que não pararam ali e falaram, por que eu? Por que comigo? Por que com essa família? Não, mas não tiveram medo de engravidar de novo e tiveram 3, 4 filhos depois, todos normais. Porque é o que eu falo com as mães quando chegam aqui com o primeiro filho com síndrome, eu falo, vou te fazer um pedido. Não tenha medo de viver o amor de novo. Não tenha medo da sequência na vida. Deixa o amor chegar, deixa as coisas chegarem, porque essa criança veio para nos ensinar uma coisa, né? Que a gente aprende a amar sem, além de, né? Que eu não espero nada, o que eu quero de uma criança? Apenas que ela aprenda a amar na vida e ser feliz, não é? É só isso. Então, esses meninos vêm para isso, né? Nos ensinar. E os pais que tiveram coragem de ter mais 3, mais 4 filhos, que família animada, que vida que gira. E eu tenho um pai sensacional, que a primeira filha com síndrome, quando eles engravidaram da segunda, falou, doutora Filó, só tem uma preocupação, qual? Será que eu vou saber cuidar de criança normal? Eu só cuido de mim com problema, doutora Filó. Falei, claro que vai, né? Então, você vê a capacidade que gerou, né? Que coisa espetacular, né? Essas transformações, assim, que descobrir coisas, eu falo, gente, a criança desperta em nós o que a gente não tem consciência que temos de melhor guardado em nós. Né? A criança extrai de nós uma beleza que a gente não conhece, né? É Eu me espetacular mexer lembro, com o menino, sabe? ô Filó, eu me lembro que quando eu era seminarista, eu morava em Brusque, e eu fazia um trabalho missionário numa comunidade que era quase uma comunidade rural. E eu me lembro que a gente tinha, o trabalho era sempre sábado e domingo, porque durante a semana a gente fazia faculdade, a gente tinha no sábado o hábito de passar a tarde visitando as famílias. E aí a gente ia, fazia a bênção da casa, conversava um pouco, tomava um cafezinho. E eu me lembro que uma vez eu fui visitar uma família que a mãe tinha um filho com todas as debilidades que você puder imaginar. E o rapaz já estava adulto, mas absolutamente dependente. Ele tinha uma espécie de hidrocefalia, sabe? Uma cabeça Sim. grande que dificultava a lida com ele. Ele cresceu normalmente, então para a mãe era muito difícil, pesado, ficar tirando da cama para todas as necessidades de banho. E eu me lembro que ela, muito sorridente, ela me atendeu e falou assim: você se importa de eu lhe receber lá no quarto com meu filho e a gente conversar lá? Porque está na hora de eu fazer o lanche da tarde dele. Eu não imaginava o que eu ia ver, o que eu ia presenciar. Pensei que fosse um filho recém-nascido, uma coisa assim. Falei, claro, não tem problema. Quando eu vi aquela cena, sabe quando você fica jogado dentro de um lugar que parece que você veste o lugar do outro? Que você assume a pele do outro, mas Sim. você assumiu a pele do outro a partir dos seus princípios, a partir do que você julga difícil e não Uhum. inteiramente o que o outro está interpretando. Sim, sim. E o tempo todo eu vendo aquela luta dela, até que ela terminou e ela estava um dia muito quente, ela começou a baná-lo assim, e ela o tempo todo preocupada com o bem-estar dele, como se ela estivesse lendo o meu pensamento, Filó, que naquele momento eu só pensava, meu Deus do céu, que luta que essa mulher está vivendo para ser mãe desse rapaz esse tempo todo. Como se ela tivesse sabendo o pensamento mesquinho que eu tinha naquela hora, ela virou e falou Uhum. para mim assim, parece difícil, não parece? Eu falei, sim. Leu, leu Aí tudo. ela virou e falou assim, e é mesmo, agora eu vou te falar uma coisa, se ele morrer, eu morro também. É, Meu Deus do céu. Aí que eu é, identifiquei o quanto que o cuidar daquele homem
era um homem, fazia sentido para ela. Era a razão dela, né? Da vida dela. Como a mulher, a mãe, ela é capaz de ultrapassar. Essa semana mesmo, vendo uma reportagem também de uma menina que tinha uma deficiência, a reportagem era em torno dos direitos da menina que foram negados, enganada a mãe. Aquela mulher falando da alegria que é ser mãe daquela criança com todas aquelas deficiências. Eu falei, meu Deus, não cabe nem tentar compreender qual é a ligação que existe entre uma mulher e seu filho. É nobre demais. E é por isso que aqui nessa oportunidade de estar, né, numa sala de estar, com tantas mães, com você que também é mãe, a oportunidade de dizer que eu sou mais gente porque vocês me ensinam, eu sou mais padre porque vocês me ensinam. Tudo que eu acho que eu aprendi de mais nobre na minha vida foi observando mães, quando ganhavam ou quando perdiam seus filhos. Porque eu também tive uma oportunidade, a vida me fez isso, não sei porquê, de estar ao lado de pessoas que precisaram sepultar os seus filhos no momento em que a lógica estava completamente invertida, inclusive minha mãe, precisando sepultar duas filhas. Eu digo que tudo que de mais nobre eu tive a oportunidade de aprender foi com vocês. E eu sou eternamente grato, porque a maternidade é, para mim, o lugar onde eu aprendo tudo sobre gratidão, generosidade, entrega e amor. Às vezes a gente escuta com tanta banalidade o outro dizer, eu te amo. Tá, será Tem que ele seria dimensão, não. capaz de dar a vida por mim? Ô, padre, nós estamos no momento final, você está sabendo, nós já estamos acabando, né? Essa Parece prosa que foi boa, agora que né? nós começamos, Pois foi? é, essa prosa boa, né? E eu falo Obrigado, assim que Filó. as mães é a única pessoa que tem a capacidade de olhar para o filho e descobrir aquilo que ninguém vê, né? É, Assim, a mãe ela tem uma capacidade de acreditar. E eu digo a todas que estão nos ouvindo, nunca desista dos seus filhos, nunca, né? Assim, porque o amor é a maior força que tem para poder construir. E hoje ainda é dia de Santa Mônica, né? Que quando falaram que Santo Agostinho não daria nada na vida, né? Que era um boêmio e era um beberrão, e ela rezou 20 anos pelo filho e ele ela virou insistiu santo até o doutor da fim. igreja. Ela Então, que a insistiu gente até nunca o fim. desiste dos filhos, né? Os filhos nos foram dados, é um presente. Eu falo quase, mas quando você não puder falar com seu filho de Deus, chama Deus e fala com ele do seu filho, porque É ele é isso que o mesmo. criou. Então, padre, Eu, para mim foi uma honra imensa para mim é que revê-lo, foi. né? A gente poder conversar, né? Uma E alegria muito agora nós grande. vamos aproveitar dessa feliz oportunidade para estabelecer uma amizade cada vez mais próxima, viu? Amém. Eu rezo pelo O Senhor querer todos os bem, dias. eu sei disso. O querer Todos bem os que já dias. existe, agora pede proximidade. Amém. Amém. Que Olha, eu Deus o abençoe cada dia. quero agradecer muito a Pompom pelo convite, pela oportunidade, pela generosidade em ajudar a oficina de Nossa Senhora, a pedido meu. Quero agradecer ao Seminário de Mães, que tantas vezes já tinha me convidado para estar, eu nunca pude atender, e agora, neste tempo especial, poder estar aqui. E a você, Filó, pela delicadeza da sua alma e por me permitir estar próximo de você, lhe escutar e confirmar mais uma vez a grandeza do seu coração. Ó, Padre, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Que eu quero agradecer a Pompom, agradecer as meninas que nos convidaram tão gentilmente, né? Mais uma vez eu participo do seminário, uma vez aqui em Belo Horizonte. Para mim foi uma honra estar com o senhor. Eu só queria que a gente terminasse, Padre, a gente nunca pode perder a oportunidade. Dê uma bênção a essas mulheres. É Elas isso mesmo, precisam, é isso né? Dê uma mesmo. bênção a elas, para que Deus dê força para esse caminho. Olha, eu, na verdade, eu acredito que vocês precisam saber do grande poder que vocês têm de abençoar o mundo com os gestos, com as escolhas, com tudo aquilo que vocês fazem pelos filhos. Vocês abençoam o mundo toda vez que vocês cuidam de um filho, toda vez que vocês educam para a coragem, para a civilidade, toda vez que vocês interferem positivamente no caráter do filho, vocês estão derramando bênçãos sobre o mundo. Então eu quero pedir aqui que nós estejamos todos dispostos a despertar essa presença divina que está em cada um de nós. E de maneira muito especial, você que é mãe, você que nos acompanhou, que essa presença sagrada, que essa
missão sagrada que você tem possa ajudar o mundo a ser cada vez mais um lugar melhor. O Senhor Amém. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós, sobre a nossa vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito Uma boa obrigado, noite, que querida Deus amiga. abençoe. Eu que agradeço, Pai. Deus te abençoe a cada dia. Muito Amém. Tchau, obrigada. tchau.